É bom estarmos na casa do Senhor essa noite para adorá-lo e parabenizar todos os irmãos que vieram do Encontro de Casais. Continue abençoando, parabenizar o pastor Charles, a irmã Lília, todos que trabalharam nesse encontro. Agradecer ao pastor Marcos, pastor Eliseu, por essa oportunidade também de estar ministrando a palavra. Meus irmãos, vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Como nós estamos nesse ambiente familiar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, justamente sobre isso, sobre família e altar. Nossa família precisa estar no altar de Deus. Se achou Gênesis 22, diga amém. Diz assim o versículo de número 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tomou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albordou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre ele Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Até aqui, vou pedir para que você tome seu assento, e assim que você se sentar, você diga, papai está falando. Meus irmãos, esse texto para mim é um texto lindo, porque esse texto aqui demonstra muito sentimento. Não sei se os irmãos conseguiram notar nessa leitura. Você vê que Deus ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. E todas as vezes que Isaque fala com Abraão, ele diz, meu pai. E todas as vezes que Abraão fala com Isaque, Abraão diz, meu filho. Olha quanto sentimento há nesse texto. Olha quanto amor envolvido nesse texto. Você que é pai, você que é mãe que está aqui, se Deus pedisse o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, o que você diria para Deus? Nessa leitura que nós fizemos aqui, é muito básico e talvez todos nós que estamos aqui diríamos, pastor, eu não teria problema nenhum de entregar o meu filho, até porque eu sei que Deus ele teria uma outra forma de trabalhar, Deus teria um outro método de trabalhar. Só que se nós nos colocarmos no lugar de Abraão, Isaque, irmãos, era o filho da promessa, o filho que ele tanto desejou, é o filho que Deus havia prometido, era o filho que Deus havia dado a Abraão, e Abraão naquele momento felicíssimo com seu filho. Em todos os lugares em que Abraão foi, Abraão levantava um altar. E quando ele chega nesse relacionamento com seu filho, é a coisa mais bela do mundo. Só entende esse texto aqui quem é pai e quem é mãe. Porque a minha visão, depois de ter sido pai a primeira vez, é completamente diferente. E aí hoje, com o nascimento do Brian, desde já eu agradeço aos irmãos as orações, porque o Brian nasceu bem, nasceu feliz, e a minha esposa também já está em casa, está bem, está alegre, se recuperando da cesárea, mas é um menino lindo, e eu tive a oportunidade de assistir o nascimento do Brian dessa vez. Quem quiser ter essa experiência, é uma experiência incrível, porque eu sempre ouvia as pessoas falarem sobre essa experiência e eu achava que era
uma supervalorização daquele momento. E eu, na filmagem, o médico falou assim, se você quiser, você pode filmar. Eu falei assim, poxa, eu vou filmar. E eu comecei a filmar. E quando a pediatra começou a falar assim para mim, olha, vai nascer, falta pouco. Eu falei, tá bom. E ela falou, olha, agora já está começando. Eu falei, tá, estou esperando. E quanto mais o tempo passava, mais eu ficava ansioso. E eu notava que a câmera já começava a tremer mais. E ela falou, prepara, prepara. Tá vindo. Irmão, quando o Brian, ele levantou, ele chorou. Na hora assim, eu não sei mais o que aconteceu. Eu não desmaiei, não. Foi por pouco. Mas eu estava procurando um local, porque eu falei, acho que eu vou desmaiar, então eu vou procurar um local que eu possa segurar ou um local para eu cair. Mas quando ele chorou, irmãos, foi algo maravilhoso, algo fantástico, algo estranho. É um negócio assim, não tem como eu te explicar. O nascimento do Bernardo, eu não participei da hora do parto. Mas quando a moça falou assim, pai do Bernardo, aí eu falei, sou eu. Ela falou, parabéns, seu filho nasceu. Foi legal, e quando a moça trouxe ele, que eu peguei no colo, caramba, foi legal, mas agora, sendo o Brian, participar daquele momento, ver a minha esposa chorar, abraçar a minha esposa, beijar a minha esposa e compartilhar daquele momento, foi algo assim fantástico. E aí, ao reler esse texto hoje, eu tenho uma visão assim completamente diferente, porque Abraão deve ter curtido aquele momento. Já era um filho que ele... Um milagre, porque Abraão e Sara já eram idosos, já não tinham mais tanta esperança de eles engravidarem. E agora chega num dos melhores momentos da vida de Abraão e de Isaac como pai e filho, e Deus aparece para Abraão e diz assim, vai ao monte e sacrifica o teu filho. Olha que situação complicada que Deus coloca Abraão, irmãos. Olha que situação difícil que Deus coloca Abraão. E a Bíblia fala que Abraão, a primeira intenção de Abraão é dizer, eu vou àquele lugar e eu já vou preparar um altar. E aqui com esse texto eu aprendo uma lição que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós estamos em tempo, o nosso século é um tempo de nós levantarmos altares dentro da nossa casa. E que Deus chamou Abraão, não só para Abraão sacrificar o filho, mas a primeira intenção de Abraão não foi sacrificar Isaac. A primeira intenção de Abraão foi de levantar um altar. E aí a pergunta, vocês que estão voltando em encontro de casais, nós que somos casados, somos filhos, estamos aqui, quais são os altares que temos levantado na nossa casa? O pastor Marcos acabou de falar sobre a oração à meia-noite. E é interessante que lá em casa eu fico com o meu celular. A minha mãe fica com o celular dela, porque a minha mãe fica à noite lá em casa, às vezes com a Luciana, ajudando em alguma coisa. E a Luciana fica com o telefone dela. Somos 3 no telefone para participar da oração. E aí o Bernardo ainda está acordado e ele fala assim, papai, vamos orar, que chegou a hora da oração. O pastor Marcos está chamando você para orar. Eu falei, não, vamos, filho. E aí ele fica de um lado, eu fico do outro, e a gente fica ali orando, buscando a Deus, intercedendo. O que eu quero ensinar para o meu filho e agora para os meus filhos é que Deus, irmãos, é um Deus que se move, ou que se movimenta, ou que trabalha a partir dos altares que nós levantamos. Há uma necessidade de nós levantarmos um altar de oração dentro da nossa casa. Há necessidade de nós levantarmos um altar de leitura bíblica dentro da nossa casa. É necessário nós levantarmos um altar de amor dentro da nossa casa, de compreensão dentro do nosso lar. Às vezes nós vivemos a nossa vida e nós não temos tempo para levantar um amor de comunhão, um altar de amor, de comunhão entre nós e o nosso filho. Lá em casa, antes do nascimento do Brian, o Bernardo falava assim, papai, depois que esse menino chegar, você não vai mais me amar. Depois que esse menino chegar, você não vai mais brincar comigo. Depois que esse menino chegar, nós não vamos ter mais o dia do macho, papai. Eu falei, não, filho, vamos sim. O dia do macho, para quem não sabe, irmãos, é um dia que eu pego o Bernardo e o cachorro e a gente vai fazer alguma coisa. Só eu e ele deixa a Luciana em casa, é o dia do macho. Lá eu botei isso, a gente sai, a gente vai brincar, vai jogar bola, vai pra praça, vai pro parque, vai pra praia e deixa a Luciana em casa. Até pra gente ter um pouquinho de paz também, né? Pra ajudar pra... Ainda bem que ela não está aqui, graças a Deus. E ainda posso cortar isso na hora que eu botar na internet, para ela não descobrir. Então, e eu falava com meu filho assim, não, filho, ninguém vai substituir o amor que o papai sente por você. Ninguém. E ele falava assim, papai, eu estou te obedecendo direitinho? Eu falei, tá, filho. Falou, porque eu sei que se eu não te obedecer, você não vai me amar mais. E eu falei, filho, nada que você faça vai me fazer amar você mais, porque eu já te amo de montão. E a gente continua tendo o dia do macho. E depois que o Brian nasceu, ele teve
ele olhou o Brian assim e amou, de paixão, assim, foi um amor que não tem como eu te explicar agora, mas quando ele olhou o Brian, ele falou assim: papai, é o meu irmão. Eu falei assim: é, filho, é o seu irmão. A gente estava lá na maternidade e ele olhou o Brian lá onde ficam os bebezinhos, e aí ele olhou o Bernardo e falou assim: papai, é meu irmão. E a primeira coisa que ele disse é: papai, o nosso dia do macho ganhou mais um. Eu falei: é, filho, por quê? Porque é o altar da inclusão. A nossa casa não pode ser um altar da separação. A gente não briga, a gente não discute. A gente aprende no Casados para Sempre que nós temos comunhões intensas, é a nossa comunhão intensa. E por mais que a coisa fique complicada, por mais que a rixa venha, por mais que a luta venha, a gente olha para minha esposa e diz: meu amor, eu te amo. E ela diz: eu também te amo. E a gente ama o Bernardo e fala: filho, vamos orar, porque nós nos amamos. Nós precisamos levantar um altar dentro da nossa casa. Aleluia! Essa circunstância que Abraão decide levantar esse altar não é uma circunstância agradável, irmãos, porque Abraão sabia que Deus havia pedido o filho que ele mais amava, era o filho da promessa, era o filho do investimento. Abraão estava vivendo um dos momentos mais delicados da sua vida, mas o que eu aprendo e que eu queria compartilhar com você é que não existe tempo ruim para nós levantarmos altares. Não existe circunstâncias adversas para nós levantarmos altares. Todo momento, todo dia, toda hora, e seja em que situação você esteja enfrentando, é hora de nós levantarmos altares dentro da nossa casa. Altar de adoração, altar de sacrifício, por mais que a situação seja complexa que você esteja enfrentando, mas quando nós decidimos levantar um altar, queridos, Deus, Ele vem e aprova essa situação e muda qualquer circunstância sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Você decide essa noite levantar um altar na sua casa, na sua família, na sua vida, para os seus filhos. Um altar de amor, de compreensão, de adoração, de aceitação. Um altar que vai mudar a história da sua casa, da sua família. Nós precisamos fazer isso. Uma coisa que eu achava muito estranha nesse texto era porque Deus tinha coragem de pedir o filho que Abraão mais amava. Eu nunca entendi isso. Eu achava que Deus era um pouco mal com a gente. E ainda mais depois de ter tido o Bernardo, eu ficava pensando, lendo esse texto, falando: Deus, eu acho que essa prova é uma prova muito difícil. É uma prova muito complicada. Eu acho que o Senhor foi muito mal com Abraão. E quando chegar no céu, eu queria conversar contigo sobre isso. Porque eu queria entender por que o Senhor faz isso com Abraão. Por que o Senhor leva Abraão a entregar o seu único filho? E aí eu fui relendo o texto. E eu me deparei que quando Abraão foi subir ao monte, Abraão deixa o moço dele ao pé do monte e sobe somente com Isaac. Deixa o moço lá, os servos, os ajudantes, e sobe só Abraão e o Isaac. E eu aprendo aqui, queridos, que os responsáveis por levantar os altares na nossa casa somos nós. Porque altares são levantados individuais. Às vezes nós não temos comunhão na nossa casa e a gente fica: eu queria que aquela irmã viesse aqui fazer uma campanha de oração. Eu queria que o pastor viesse aqui fazer uma campanha de oração. Eu queria que aquele irmão viesse aqui e trouxesse o óleo ungido para orar. E não é contrário a isso, porque a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, que há necessidade dessa comunhão de oração. Então convide, chame alguém para orar com você, para fazer campanha, apresente a sua causa. A Bíblia nos ensina sobre isso. Mas os responsáveis por levantar os altares na nossa casa somos nós. O altar, ele é levantado individual. E às vezes a gente fica esperando que alguém venha. Às vezes a gente fica esperando a atitude de alguém. Às vezes a gente fica esperando a professora na escola dominical levantar um altar de adoração do seu filho. Às vezes a gente fica esperando o pastor, o líder do ministério da igreja levantar um altar de adoração do seu filho. E quantas vezes eu ouvi mãe, ao brigar com os filhos, dizer assim: é isso que você aprende na igreja? É isso que o seu líder te ensina? É isso que você aprendeu com o seu pastor?
Mas os pastores, os líderes, não são responsáveis por levantar altares dentro da sua casa. O responsável sou eu. O responsável pela minha família sou eu. O responsável pela sua família é você que está aqui ouvindo essa palavra. Então não espere de ninguém que alguém vá na sua casa e levantar um altar para transformar a história da sua família, porque isso precisa ser uma atitude sua, é uma atitude individual, é uma atitude particular sua. Está na hora de você levar a lenha para a sua casa hoje. Está na hora de você levar o fogo para a sua casa hoje. Está na hora de você levar a decisão de mudar a história da sua família hoje, porque a responsabilidade é sua. Oh, Espírito Santo de Deus. Está na hora de nós levantarmos e mudarmos a história da nossa casa. Isso começa por mim como pai, isso começa por você como pai, começa por você como mãe, começa com você como filho. Pastor, os meus pais estão prestes a se separar. Levanta um altar de oração na sua casa. Se revolte contra essa situação. Não aceite essa situação. Se levante contra essa situação que o diabo tem levantado contra a sua família. E levante um altar na sua casa, na sua cama, no seu quarto, na sua sala, seja onde for. Deus nos chama para um momento de intimidade familiar. Um momento de altares sejam levantados para que histórias sejam mudadas. Eu estava nesses dias aqui relendo essa história e me lembrei, queridos, por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus leva Abraão a ter uma atitude tão drástica na sua vida de entregar o seu único filho? E Abraão foi decidido. No caminho, quando eles estavam subindo o monte, talvez tenha sido a questão mais delicada da história de Abraão, da vida de Abraão. É quando Isaac olha para o pai e fala assim: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão não ia dizer para Isaac: filho, você é o cordeiro. Filho, você é o sacrifício. Filho, papai vai matar você, porque Deus mandou eu te matar. Aí Abraão, irmãos, inspirado, só pode ter sido, não tem outra explicação. Abraão olha para o seu filho, talvez com os olhos cheios de lágrimas, e diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Sabe qual é a importância de nós levantarmos altares na nossa casa? É porque quando nós tivermos a intenção de levantar os altares na nossa casa, nós vamos poder ensinar para os nossos filhos que o Deus que nós servimos é o Deus da providência, é o Jeová Jirê. O Brasil está em crise, mas o Senhor proverá todas as coisas. O emprego está aumentando, mas o Senhor proverá todas as coisas. Eu posso ensinar para o meu filho e dizer: filho, agora Deus proverá o socorro para nós. Acalma o seu coração, meu filho, porque quando nós decidimos levantar altares em meio a circunstâncias adversas, em meio a circunstâncias desfavoráveis, eu posso ensinar para o meu filho que o Deus que eu sirvo é o Deus que não depende de circunstâncias para abençoar a quem Ele ama. Eu estava conversando quando o Bernardo nasceu, e eu muito empolgado com o nascimento do Bernardo, e o pastor Alan Brizotti veio pregar. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu disse para ele assim: pastor, o meu filho nasceu. E ele falou assim: poxa, que bacana. E eu falei assim: pastor, sabe qual foi a primeira oração que eu fiz com o meu filho? E o pastor Alan Brizotti falou: qual? Eu falei: eu peguei o meu filho no colo e disse para Deus assim: Deus, não permita que o meu filho, não permita que o Bernardo cometa os mesmos erros que eu cometi na vida. E ele me olhou e falou assim: linda a sua oração. A sua oração fantástica, maravilhosa. Até porque nenhum pai que já viveu, já tem uma experiência, por menor que seja, quer ver os seus filhos errando. E ele disse: quando meu filho nasceu, eu também fiz uma oração. E eu disse para Deus assim: Deus, me ensina a ensinar o meu filho a te amar acima de todas as coisas. Porque se ele te amar acima de todas as coisas, todas as outras coisas serão desnecessárias para ele. E eu ouvi aquela oração e disse: eu anulo a oração que eu fiz e tomo posse dessa que o Senhor fez. Porque o que eu preciso ensinar para o meu filho é que Deus, só Deus basta para ter uma vida feliz e abençoada.
Ele não precisa do celular do ano, ele não precisa da Netflix, ele não precisa da internet, ele não precisa do carro, ele não precisa de uma esposa, de uma namorada. Ninguém vai satisfazer os nossos filhos melhor do que o Deus que nós servimos. Mas isso só acontece quando nós decidimos levantar altares em meio a circunstâncias adversas. Eu posso dizer: filho, o Brasil está pegando fogo, o papai está andando a pé porque não tem combustível, mas Deus proverá. Não vai faltar o cordeiro, não vai faltar o alimento, não vai faltar a família, não vai faltar o amor, não vai faltar o dinheiro, porque Deus proverá, Deus proverá. Meu irmão, levante suas mãos esta noite, tome posse dessa palavra, porque o Deus que nós servimos é o Deus da providência e nele não há falta alguma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Quantos de nós aqui, irmão, já podemos provar essa providência de Deus para nós? E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos ficam mendigando um carinho de alguém, o amor de alguém, na esperança de que tem alguém. Nós precisamos dizer para o nosso filho: Deus, meu filho, o Deus que nós servimos é o Deus da providência. O Deus que nós servimos é o Deus que faz todas as coisas, é o Deus que faz o milagre onde não há esperança. Deus é Deus, filho. Deus é Deus, e Deus é maravilhoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa, muito mais do que aquilo que a gente quer, porque antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele, o Eterno, já sabe de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Deus proverá, irmão. Deus proverá. Deus proverá. Acalma o seu coração, porque Deus proverá. Acalma o seu coração, porque Deus é o Deus da providência. Acalma o seu coração, porque Ele não abandona ninguém. Acalma o seu coração, porque Ele vai dar força para você, porque é o Deus da providência que vai fazer, é o Deus da providência que vai enviar. E menos quando você esperar, Ele vai chegar, porque Deus é o Deus que faz, porque Ele não abandona, porque Ele não deixa. Deus vai fazer aquilo que nós não imaginamos, e talvez aquilo que nós nem esperamos vai acontecer, porque o Jeová Jireh é o Deus da providência. Aleluia! Glória a Deus. Mas isso só acontece quando nós decidimos levantar altares. Eu imagino quando Abraão colocou Isaac naquele altar e levantou a faca para matar Isaac. Algumas coisas devem ter passado pela mente de Abraão. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, e que eu entendi, e que às vezes eu ficava meio achava esquisito isso de Deus. Pedir Isaac, o seu único filho. E aí eu lembrei, e eu li no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: então disse, o anjo do Senhor bradou, e no versículo 12 diz assim: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Às vezes Deus nos leva a enfrentar circunstâncias adversas, não é porque Ele é um Deus mau, mas é porque Ele quer provar você. E Ele quer que você se encontre, e que você entenda que Deus está acima de todas as coisas. Que Deus, na verdade, quando Ele nos leva para o altar, Ele não quer tratar as pessoas que estão ao nosso redor, Ele quer tratar a gente. Eu me lembrei que o Bernardo tinha 2 anos e ele estava se sentindo mal, e nós o levamos ao hospital. E ele, no hospital, a médica olhou e falou assim: olha, o seu filho está com princípio, ou parece que ele está com meningite. E se nós não entrarmos agora com a medicação, ele pode morrer ou pode ter algumas consequências graves. Então eu já vou entrar com uma medicação, porque se não for meningite não vai ter problema nenhum. Mas se for, a gente já entra para combater. Eu vou pedir um laboratório que venha de fora para fazer o exame do seu filho, retirar aquela aguinha da coluna, né, para fazer o exame. E ali nós chegamos de manhã no hospital, e eu não entendo muito sobre doenças,
E eu falei, Lu, isso é sério? E ela falou assim, ele pode morrer se for meningite. E eu falei assim, mas tranquilo. E o Bernardo foi para uma sala de isolamento, a médica nos deu máscara. E ali eu comecei pensando e pedi oração a algumas pessoas que eu conhecia. Mas quando chegou no final da tarde já, eu fui para a frente do hospital. E ali na frente do hospital eu fiz uma oração a Deus. Eu disse para Deus assim, Deus, o Senhor me deu meu filho. E eu amo o Bernardo. Agora eu quero te declarar uma coisa. Eu te amo mais do que amo a ele. E seja o que o Senhor decidir para nós, como família, nós estamos à disposição do que o Senhor quiser para nós. Eu espero que não seja o que é. E eu espero que não aconteça nada demais. Mas eu quero declarar, para o inferno ouvir, e para os demônios entenderem que eu amo o Senhor. E que já sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor me deu até agora. E eu sei que seja o que vier pela frente, o Senhor é poderoso para me dar muito mais do que eu imagino. E eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. E no momento que eu estava relendo esse texto e achando que Deus era um Deus mau, porque eu sempre achei isso aqui, não que achava que Deus era um Deus mau, mas que Deus era um Deus que levava as coisas muito ao extremo. E li esse versículo 12, quando Deus diz assim, Abraão, agora eu sei que você me ama. Deus sabia que Abraão amava, mas o que Deus queria era dizer para Abraão, Abraão, agora você chegou no nível que eu queria que você chegasse. Agora você mostrou no mundo espiritual quem é mais importante do que você. Sabe por que as coisas acontecem na nossa vida por dificuldades, irmãos? É porque Deus quer provar para você que você ama Ele mais do que todas as coisas. Quantas pessoas chegaram nesse nível aqui de Abraão e desistiram da jornada? Abandonaram a igreja, perdi o emprego, perdi a noiva, perdi o noivo, perdi a bolsa na faculdade, perdi o ministério, e abandonaram a igreja, largaram Jesus. E Abraão, ele levou isso até as últimas consequências. Deus disse, agora eu sei que você ama. Às vezes Deus nos coloca em alguns problemas, em algumas circunstâncias adversas, não é para provar nada para Ele, é para provar para você. Porque quando Deus nos dá uma luta, e não há nada que Deus nos dá que a gente não possa suportar. A luta que você está enfrentando, Deus te dá forças para você suportar. O altar que você precisa levantar em meio à dor, em meio à lágrima, em meio às circunstâncias, é Deus estreitando para falar assim, agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas. Agora eu sei que o trabalho não é mais importante para você do que eu. Agora eu sei que os seus filhos não são mais importantes para você do que eu. E agora que você sabe e que você provou que me ama mais do que todas as coisas, em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós só estamos aqui por causa da bênção de Abraão, queridos. Assim também será sobre a sua vida esta noite. Se você entender que Deus, Ele é tudo sobre a sua vida, não faltará nada sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre os seus netos e bisnetos. Não haverá na sua família mais nada que venha atrapalhar a obra de Deus. Por quê? Porque você entende que você ama a Deus. Se ama a Deus, diga eu amo. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Se você puder ficar de pé essa noite. Mas eu queria que você ficasse de pé com esse sentimento de amor a Deus. De amor a Deus. Talvez você chegou aqui essa noite decidido ou afastado da igreja por alguma circunstância adversa. Pastor, eu me afastei da igreja porque eu enfrentei alguns problemas, eu passei por algumas dificuldades. E agora eu quero voltar para a igreja diante dessa palavra. O que eu estou passando, o que eu passei, o que eu enfrentei, não é nada diante do que Abraão enfrentou. Então eu quero convidar você que está aqui, que quer voltar para os caminhos do Senhor, a sair do seu lugar. E eu quero orar por você, como igreja do Senhor. Nós temos orado por você essa semana, nós temos orado por você há alguns meses. E o Senhor te traz aqui para justamente renovar a aliança que você tem com Ele. Então você que está aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou está afastada dos caminhos do Senhor e quer reatar sua aliança com Jesus, sai do seu lugar esta noite, nós queremos orar por você. Pastor, eu não sou crente, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu sou de uma outra religião, eu sou de uma outra... Sai do seu lugar também, eu quero orar por você. Pastor, eu quero hoje viver essa vida que o Senhor está prometendo aí. Uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de graça.
Sai do seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou te fazer esse convite especialíssimo. Você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós como igreja estamos orando por você. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Por favor, nós estamos orando por você. Vem renovar a sua aliança com Jesus. Enquanto isso, nós como igreja estamos orando por você. Enquanto isso, nós estaremos cantando essa canção. Vem, sai do seu lugar esta noite. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Faz a tua obra esta noite, Jesus. Tenha o prazer de te adorar. Onde está a primeira vida? Primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Vem, sai do seu lugar. Onde está você? A primeira pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor. Chegou a tua noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer. Vindo aqui uma primeira moça para Jesus. Você pode aplaudir a Jesus mais forte esta noite. Eita, que coisa linda! Onde está a segunda vida para Jesus esta noite? Sai do seu lugar. Vem entregar sua vida para Jesus. Que bom que a senhora veio. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Depois eu me ensino o segredo de ter um filho tão especial assim. E ele vai lá em casa. Tudo que eu quero está em ti. Vem, sai do seu lugar. Pode vir, vem entregar sua vida para Jesus. Vem. Vem você, rapaz. Vem você, moço. Foi Jesus que te trouxe aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui esta noite. Vamos, enquanto nós estamos adorando a Deus. Vem, sai do seu lugar. Não perca mais tempo, não. Não perca mais tempo, não. Porque hoje é a sua noite. Venha. Venha. Está vindo aqui mais um jovem para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte essa noite, querido. Venha ao altar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vem você, pode vir, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós como igreja vamos clamar, interceder. Cante. Aleluia. Aleluia. Senhor, te conhecer e prosseguir, te conhecer. Senhor, minha vida, Senhor. Meus irmãos, eu vou terminar aqui, mas eu ainda quero deixar esse convite aberto essa noite para você. Chegou a sua noite de dar uma reviravolta na sua vida e colocar a sua vida no altar de Deus esta noite. Então você ainda tem essa oportunidade de sair do seu lugar, e não importa a sua idade, não importa quanto tempo, não importa o que aconteceu, o que Deus te traz essa noite é te trazer de volta para um compromisso. Eu quero em nome de Jesus agradecer. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez.